Boa tarde, graça e paz a todos. Eu quero dizer que é uma satisfação imensa de estar aqui hoje, conhecendo mais uma parte dessa família grandiosa que é a Igreja IBC, que não para de crescer. Costumo dizer para o pastor Alan que é que nem bichinho de iogurte, não para de crescer. E é uma felicidade estar conhecendo os irmãos, que já estamos ansiando por esse dia. E acontecem umas coisas que só Deus faz, né? Esses dias eu estava assim pensando, puxa vida, querendo visitar o pastor Marco, ir lá, conhecer a igreja de lá, chamar ele para vir cá. Olha, se deu foi 2 dias, a mensagem chega, você não acredita. Eu trabalho em salão de beleza, então sábado é o dia que todo mundo sabe que dá mais movimento. Então, geralmente, eu não marco nada para sábado. À noite, de dia nem pensar, né? Mas na hora que ele falou, eu já falei, vou. Só que a minha ocasião ainda vim, mas eu esperando até quinta-feira, ainda quinta-feira eu dei a resposta que iria. Aí trabalhei só até as 10 horas e vim, e feliz, estou com meu coração regozijando de estar contemplando a face dos irmãos e participando com os irmãos. Eu quero aproveitar os amados ainda de pé e pedir que os amados abram na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18, e iremos ler até o 25. Senhor Deus e Pai, eis aí a Tua palavra que vai ser lida agora, ó Deus de Israel, reconhecendo a nossa limitação, ó Pai, a nossa impotência diante dessa demanda, Pai. Eu venho te pedir que nesta hora, Pai, Tu venha fazer notória a Tua presença, trazendo a Tua instrução, ó Pai, aquilo que é impossível a nós, só Tu tens a palavra da vida eterna, Pai. Se Tu não fores conosco nessa hora, nada irá acontecer. Pai, este povo não veio aqui para ouvir a voz de homem, se veio aqui não veio para adorar homens, veio para adorar a Ti, ouvir a Tua voz, porquanto te pedimos que Tu venha falar aos nossos corações, ministrar nossas vidas, necessitamos de ser alimentados por Ti e pedimos tudo isso em nome de Jesus e no nome santo do Teu Filho amado Jesus Cristo. Nós repreendemos todo mal, toda entidade maligna, todo espírito imundo e toda palavra de maldição, que haja nessa hora cura, salvação, libertação, edificação, consolação, para a glória do nome do Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Diz assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus, pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para os que são chamados, tanto os judeus como os gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Agora, capítulo 2, versículo 23. Capítulo 2, versículo 2 também. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Amém? Amados, queiram sentar-se, por favor. Essa mensagem, Deus falou comigo por esses dias, quando eu estava assistindo um vídeo, e esse vídeo se falava muito sobre o problema da igreja de hoje, que todo mundo sabe que é grave, e o vídeo falou de várias e várias coisas, diversas coisas, que são o erro da igreja hoje em dia. E desde a mentira, a inveja, a depravação moral e tudo mais. E quando terminou o vídeo, o Espírito Santo falou no meu coração: o vídeo não está errado, porque a palavra fala que nós, pregadores, devemos anunciar a Israel a sua transgressão.
é a proposta do Atalaia. Apesar que muitos pregadores hoje preferem não falar para não perder a agenda. Mas só que o Espírito Santo pulsou no meu coração. O erro existe, mas a vida é uma sucessão de causas e efeitos. E o porquê que a igreja ficou assim? E qual é a solução? Duas perguntas que eu faço nessa introdução. Por que a igreja chegou ao ponto que chegou? E qual é a solução? Porque olhamos para a igreja do passado e olhamos para a igreja de agora e nós vemos uma diferença enorme. Se Deus não mudou e não mudará, o erro está onde? Em nós. Principalmente nós, os pregadores, que às vezes, por medo, talvez de não, de alguma forma, bater de frente com o sistema, queremos pregar um evangelho de sabedoria. Observe que aqui diz que, visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. O problema começa quando tentaram colocar a inteligência humana e tirar a loucura da pregação. Nesse versículo 2, do capítulo 2 que nós lemos, ele vai dizer novamente: nada me propus a saber entre vós, senão a Jesus Cristo e crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em grande temor. E a minha palavra, a minha pregação não consistiu, versículo 4, 2,4, em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Por quê? As palavras de persuasão e sabedoria humana têm levado multidões, porque o sistema nos estudou. Eles sabem o que atinge o emocional do homem. Eles sabem palavras que geram uma coisa chamada dopamina. A dopamina, ela parece muito com fé, mas a fé é diferente, porque a fé é algo louco, não obedece à lógica humana. Mas a dopamina gera em nós. Então, às vezes, as pessoas vão para a igreja, ouvem pregações, recebem aquela dopamina e saem todas felizes, alegres. Mas quando sai dali, cadê a fé? Acabou. Foi só naquele momento. O problema continua. Vai andando, vem andando e nada muda. Mas as pessoas continuam sempre ouvindo os evangelhos coach com as dopaminas. E parece que eles acham até legal, né? Ai, eu queria morar na igreja. Quando eu estou na igreja, eu vim naquele meu pregador coach. Ai, eu fico com toda a fé. E quando cheguei em casa, acabou a fé. Não. A palavra, ela confronta. Às vezes, ela faz a gente chorar e meditar. O efeito dela é que é duradouro. Bom, a promessa que Jesus fez para os discípulos é que a nossa alegria ninguém tirará. Ninguém tirará. Mas aqui há um segredo nessa pregação. E eu nem sabia que era assim, não tinha me lembrado. E o segredo está onde? Na cruz. Olha só que coisa interessante. Tanto no versículo 23, ele vai dizer, no 1,23, ele diz assim, olha, porque nós pregamos a Cristo crucificado. No 2,2, nada me propus a saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Tem um mistério aqui, na cruz. Porque ele não poderia falar, eu apresentei a Cristo ressuscitado, à destra do Pai, e ele está à destra de Deus. Por que Paulo, ele disse, eu os apresentei a Cristo e esse crucificado 2 vezes? Há um mistério aí. E você vai descobrir logo lá na frente, vai dizer o quê? Já estou crucificado com Cristo. Não mais vivo eu. Cristo vive em mim. Na crucificação de Cristo, em Cristo crucificado, está um modelo para nós. E João vai dizer, para seguirmos as suas pisadas. Mas a coisa evolui muito mais do que isso. O mistério está na crucificação. O mistério vai começar no início, quando Jesus fala dessa forma. Os pregadores coaches falam, venham para Jesus, que agora é a sua vitória.
Os pregadores hoje vão dizer para você, olha, Deus pode te fazer famoso, milionário, mas o Evangelho é diferente. O Evangelho, ele não fala a você para vir receber. Mas por que não, pastor? Já recebemos. Ele já morreu na cruz, ele já sofreu por nós, ele já nos libertou. Para quem quer vir para o reino, tem uma condição. E ele disse com propriedade, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz. Existe uma cruz. O mistério está na cruz. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz. Então vamos juntando as peças. Ele fala de Cristo crucificado. Ele fala, tome a cada dia a sua cruz. Então, o Evangelho tem algo para se fazer. Mas não se assuste não, porque esse mesmo Jesus que falou que quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz, ele vai dizer também, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para vossas almas. Por quê? Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. A cruz que ele carregou, uau, a gente não tinha condição de carregar, mas a que ele nos deu para a gente carregar é suave, é fardo leve. O ponto que ela resolve o problema. Juntando ainda mais as peças, ele disse, tome a cada dia a sua cruz. Paulo vai dizer, estou crucificado com Cristo. E Paulo vai dizer dessa forma, portanto, eu morro a cada dia. Faz o link. Morro a cada dia, tome a cada dia a sua cruz. Quer dizer que Paulo levava a sua cruz a cada dia. Está aí o segredo. O segredo da igreja de antigamente para agora é que ela sabia o que era carregar a cruz. Hoje as pessoas pensam que a minha cruz é minha sogra. Outro, a minha cruz é meu carro, só enguiça de madrugada no lugar escuro. Outro pensa que a minha cruz é meu chefe lá no trabalho. Não, ele não falou bem claro. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Então, o problema de algumas pessoas é de não entender que quando vamos para Cristo, nós ficamos libertos do pecado. Mas essa carne, ela não se converte. Por isso, no dia do arrebatamento, teremos a redenção final, ficaremos livres desse corpo pecaminoso. Enquanto vivemos nessa carne, temos que carregar a nossa cruz a cada dia. Para quê? Aqueles que estão em Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. O ponto é que diz aqui que é a loucura da pregação. Esse tipo de evangelho é loucura. Como pode? Eu não acredito que a solução para os meus problemas está só em carregar a cruz a cada dia. Não tem que ir lá em Israel buscar água de Israel, pastor? Não, é a cruz. Por isso que Jesus falou, o reino dos céus não vem com aparência exterior, não precisa de fumacinha saindo, não precisa de luzes piscando, não precisa de muita coisa não, só precisa a presença de Jesus. Glória a Deus, aleluia. E como ele se manifesta? A palavra fala que quando aquele cordeiro fosse imolado e colocar o sangue na vega da porta, ele teria que ser comido assado no fogo. Sabe por que o Espírito Santo hoje ele vem aqui na terra, sobre nós, passar o cordeiro? Porque o homem natural não entende as coisas espirituais. Só ele pode interpretar para nós a palavra. Mas como ele vai assar o cordeiro se a gente não lê a palavra? Se a palavra já não tem mais o destaque nas reuniões? Canta, que se o irmão não cantar vai perder um irmão, vai perder uma família, vai perder um dízimo. A prioridade, o culto agora, e o irmão fala, eu não gostei do culto, o culto não estava bom. E se eu não for cantar, eu vou denunciar na sede que eu não estou cantando mais aqui. A igreja, quando ela perde a sua origem, ela fica andando em círculos, tentando resolver o problema. Se agrada um, o outro sai, porque transformaram o evangelho em um palco. Mas o segredo está aqui. A sabedoria de Deus é loucura. E a palavra da cruz é loucura para os que perecem.
Amados, já que a nossa carne não se converte, o motivo pelo qual hoje nós vemos crentes nervosos, é justamente porque falta carregar a sua cruz. A única forma da nossa carne ficar crucificada é carregando a cruz a cada dia. Não adianta carregar a cruz hoje e amanhã não, porque ela vai se levantar amanhã. Por isso, o maná que caiu no deserto não poderia ser guardado para o dia seguinte. Percebe? Como cria um link de maneira linear as palavras de Jesus com toda a lei. Mas o ponto é a grande confusão. Primeiro que a cruz não é pesada. Já tivemos uma ideia legal, né? A cruz não é pesada. Já tivemos outra ideia também. A cruz não é a nossa sogra, né? E nem o carro. A cruz não é algo ruim. A cruz, ela se tornou algo de maldição até Jesus entrar nela. Depois que o homem morreu naquela cruz, que ele foi maldito, agora a mensagem da cruz traz para nós libertação, paz, gozo. Será que todos os crentes têm vivido o Evangelho? O que é o Evangelho? Jesus disse, o reino dos céus não consiste na abundância que cada um possui. Paulo disse, o reino dos céus não é comida, nem bebida, mas alegria, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Tem havido paz no meio dos crentes? Tem havido alegria? Tem acontecido justiça? Acho que não, né? Pessoas seguem líderes milionários e acham normal. Acham normal. Parece que na Bíblia deles não tem que não ajunteis tesouro nessa terra. É não. Não é não. Jesus disse, não é bom que você não ajunteis tesouro na terra. Mas eles seguem líderes ricos e acham que está certo. O meu povo se perde por falta de conhecimento. Mas o ponto fundamental nesta tarde é, e o que é carregar a cruz? Carregar a cruz. O elo que ficou perdido. Que os crentes antigos falavam e não se fala mais. Muitos nem conhecem. Não conhecem a cruz, porque uns falam que cruz é problema. Jesus falou, jugo suave e fardo leve. Mas o que é a cruz? Está lá. O que é o fardo leve? O fardo leve, Paulo vai dizer, a nossa leve e momentânea tribulação produz um peso muito excelente de glória. Isso é o fardo. E o jugo? É a cruz. Qual é o jugo? O que seria carregar a cruz a cada dia? Simples. O apóstolo Pedro vai dizer que nós somos geração eleita, sacerdócio real. Está lá na carta de Pedro. E diz também, vós sois pedras vivas, casa espiritual, para oferecerdes sacrifícios espirituais. Uau! Tem muita gente que pensa que o sacerdote é o pastor, né? Fica mais legal de manipular a plateia, né? O sacerdote é só o pastor, você vem comer na minha mão. Eu vou buscar, vocês comem na minha mão. Não, o véu foi rasgado de alto a baixo. Todos somos sacerdotes. Isso muda tudo. Isso não é agradável de falar, porque isso é libertador. Bom, o que faziam os sacerdotes? Todos os dias. Tinha que colocar azeite na lamparina todos os dias. E olha que o trabalho era grande, porque o azeite não comprava no mercado, tinha que ser produzido. O que mais que eles faziam todos os dias? Eles faziam sacrifício de animais. Isso apontava para quê? Os sacrifícios espirituais. Por isso, nós vemos hoje uma igreja demente. Por quê? Falta racionalidade na igreja. Os sacrifícios espirituais que Pedro fala na sua carta, Paulo fala em Romanos 12. Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que possais experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É isso que está faltando no meio do povo. Racionalidade. Experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Porque não fazem os sacrifícios espirituais.
Bom, Pedro falou que somos sacerdotes. Paulo falou também que se Paulo fala que temos que apresentar sacrifício vivo, quem oferece sacrifício é sacerdote. Agora, olha que coisa mais interessante, né? Parece uma coisa meio louca mesmo, né? Até onde se sabe, sacrificar é matar. E Paulo fala oferecer sacrifício vivo? Como que é isso? Pois é, na lei, as pessoas sacrificavam animais quando pecavam. Na graça, as pessoas oferecem sacrifício vivo para crucificar a carne. Olha que coisa interessante, né? Como é que é maravilhosa a Bíblia, né? Esse evangelho antigo que não se prega mais, mas que liberta. Então, o que é carregar a cruz a cada dia? Pois é tão simples. É tão simples que é o teu tempo que você gasta em oração, em jejum, na leitura da palavra de Deus. É tão simples. Jesus disse, o reino do céu não vem com aparência exterior. Por que antigamente os crentes tinham mais paz? Vai na casa da irmã Mariquinha para você ver. Vamos lá. Minha mãe falou, meu filho, vamos na casa da irmã Mariquinha. Vamos lá orar. Já era, meu irmão. Ela não falava assim, nós vamos orar 3 horas, não. Não, ninguém conseguia parar de orar, porque a glória descia, se manifestava. E quando acabava a oração, parece que todo mundo tinha tomado diazepam. Parece que elas estavam tudo drogada da glória de Deus. Quando o Espírito Santo desce uma igreja, ele vem assar o cordeiro. Mas se nós não temos depósito de oração, de jejum e nem de leitura da palavra de Deus, as crianças não faziam bagunça na igreja, sabe por quê? Não é porque tinha muito, sabe por quê? A glória de Deus se manifestava com tanta força na igreja, que o mesmo medo que algumas pessoas têm quando estão em lugares onde se manifesta um demônio, as crianças tinham na igreja. As crianças tinham um temor de Deus, porque a glória de Deus era tão forte, porque a igreja gastava tempo em oração, em jejum, em leitura da palavra de Deus. Isso é o carregar a cruz. Esse é o elo perdido. É tão simples, né? Não acredito que seja só isso. Não tem que botar umas bolinhas, não, umas luzes piscando, mas é tão legal, e pinta de preto ali, não tem que chamar um cantor famoso, aquela banda legal, e todo mundo grita e pula, e depois está todo mundo triste quando acaba, né? Não, é a cruz. Tomar a sua cruz a cada dia. Aí alguém vai dizer, puxa, pastor, mas o senhor falou que o jugo é suave e o fardo é leve. Não, ficar com fome. Bom, observe Paulo quando encontra com Jesus no caminho de Damasco. Ficou 3 dias e 3 noites, não comeu e não bebeu. Paulo vai dizer, em jejum muitas vezes. Cornélio, quando ele foi se encontrar com Jesus, com Pedro encontra com Cornélio, Cornélio diz assim, estava eu de jejum até a hora 9. Tudo que a igreja de Atos Apóstolos fazia era com jejum e oração. Jejum e oração fazia parte da vida deles. O exemplo está lá. Jesus se retirava para o deserto e ali orava. Você vai encontrar essa palavra, essa frase várias vezes nos evangelhos. Iria para o deserto fazer o quê? Comer manga? Tinha manga no deserto? Iria fazer o quê no deserto? Adivinha? Jejuar, irmãos. Olha, se a igreja soubesse a força que ela tem no jejum e na oração, a igreja não passava tanta vergonha. Mas você deve estar pensando, mas pastor, o senhor falou jugo suave e fardo leve. Como que é isso, pastor? Jejuar, ficar sem comer. Você esqueceu de uma coisa. Nós somos salvos pela graça. Nós somos salvos pela graça. E João vai dizer, é graça sobre graça. Por que graça sobre graça? Graça. O que é a graça? Graça. A Bíblia fala que a multiforme graça de Deus. Alguns pensam que graça se reduz à palavra favor imerecido. Que isso? Dizer que graça só é favor imerecido é dizer que conheceu o Rio de Janeiro conhecendo a favela da Rocinha. É muito pouco. Ele morre na cruz, graça. Agora fica a parte mais legal. Ele morre na cruz e faz o que depois? Eu sei que vocês estão tristes, mas a vossa alegria será tremenda e ninguém vai tirar, porque quando eu for embora, eu vou enviar o Consolador. Graça.
De novo, Deus enviou seu filho, graça. Ele morre da cruz, o sangue dele, graça. Ele envia o Espírito Santo, graça. Ele envia a sua palavra, graça. Você não acha que quando você compra uma Bíblia dessa e paga R$1.000, que você paga uma Bíblia, acha? Tem como a gente pagar essa Bíblia, pastor Marcos? Não tem como pagar. O valor da palavra de Deus é algo que ninguém... É impagável. Tudo é graça. Agora, qual é a parte da graça que muitos não entendem quando fala que jejuar é algo muito ruim? O Espírito Santo é a graça. Por isso, no livro de Hebreus fala, não façais agravo ao Espírito da graça. Por isso Paulo vai dizer dessa maneira, e eu, sendo um apóstolo mais ou menos, trabalhei muito mais do que ele. Todavia não eu, mas a sua graça. É a graça, irmão. Sabe quer dizer isso, sabe? Que quando você jejua, você não jejua. O Espírito Santo jejua você, porque ele se move em você. Por isso que Pedro, quando ele prega, naquele dia onde se converteram em minha alma, ele vai dizer assim, olha, nele nos ouvemos e movemos. Então, jejum não é penitência. O jejum da nova aliança é uma ministração. O jejum da lei era uma penitência quando as pessoas pecavam. O jejum da graça é uma ministração para a gente não pecar. É isso que o povo esqueceu o que é carregar a cruz. Quando o Espírito Santo nos leva a jejuar, não tem dor de cabeça, não tem sacrifício. Você fica com nojo de comida, você está se alimentando das coisas do céu. Você vai jejuar até meio-dia, da meio-dia você olha para a comida, ah não, está tão gostoso essa presença, que eu vou continuar mais um pouquinho, dá 2 horas, eu vou parar, eu vou comer 4 horas. Aí quando dá 4 horas, agora você pode comer, é diferente. A graça, ela opera em nós, gerando energia para jejuar, para orar. Então, a igreja do passado, ela não diz assim, olha, vamos na casa da irmã Joaninha lá, nós vamos orar 3 horas. Não. A gente vai orar só 1 hora, que depois a gente vai ter que ia fazer nada e não conseguia parar de orar, porque a glória descia, eles começavam a trepidar debaixo da unção do poder de Deus e não conseguiam parar. A graça é diferente. Alguém fala assim, puxa, eu para ter intimidade com Deus, eu tenho que orar quantas horas? Não é nada disso. Você começa a orar 10 minutos. Mas quando você começa a sentir a glória de Deus, você não para, não é porque você quer orar 1 ou 2 horas, é que você não consegue parar de orar, porque o céu desce na terra e tudo se transforma. Esse é o Evangelho, simples, eficiente, que faz com que um rastro de cura ficavam onde os apóstolos passavam. É tão simples, tão elementar, que as pessoas preferem inventar. Não, vamos chamar um pastor psicólogo, que ele vai colocar psicologia na pregação. Não precisa. Vamos lá em Israel, buscar as terras de Israel. Não, irmãos. O segredo está aqui, olha. Quando fui falar com vocês, eu falei em Cristo e esse crucificado. Irmão, o único crente que tem paz, gozo e alegria no Espírito Santo é crente que está crucificado. Por isso, em Colossenses diz, vós estáis mortos e a vossa vida escondida com Cristo em Deus. Aquele que está morto está justificado do pecado. Crente morto, vem a calúnia, ele não sente. Morto não reclama de nada. Crente morto, vem a perseguição, ele não vê. Crente morto não sente. Um olhar de qualquer jeito, atravessado. Crente morto não está nem aí para a inflação, se vai ser esse presidente ou aquele. Crente morto, crucificado com Cristo, ele vive para a glória de Deus. Essa é a diferença do evangelho de antigamente para agora. Então, amados, que nós possamos cada dia mais olhar para essa palavra e entender que nós somos salvos pela loucura da pregação e ter cuidado com as inovações que brilham muito e lembrar que Jesus falou com todas as letras: o reino dos céus não vem com aparência exterior. A cruz, carregar a cruz a cada dia, é você manter o teu tempo
de oração, de jejum e de leitura da palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eis aí a Tua palavra que foi lida, ó Deus. Ó Senhor da vida, dá-nos graça, ó Pai, para que possamos carregar a nossa cruz a cada dia, Pai. Porque sabemos, ó Deus, que enquanto estivermos carregando a nossa cruz, ó Pai, crucificando a nossa carne, não iremos pecar contra Ti, Senhor. Enquanto estivermos crucificando essa carne que ainda não se converteu e nem vai se converter, ó Deus, estaremos agradando a Ti, porque sabemos, ó Pai, ó Deus de Israel, que se pelo Espírito a gente mortificar as obras da carne, nós iremos viver. E a única coisa que fortalece o nosso espírito é a oração, é o jejum, Pai. Dá-nos graça, Senhor, para que possamos voltar ao Evangelho simples, carregando a cruz a cada dia. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém.